O que define termo final para o requerimento de ingresso no regime de previdência complementar em debate representaria indevida manipulação de opção político-normativa do Parlamento. Vou fazer de tudo para não decepcioná-los e poder prestar um bom serviço à Justiça Eleitoral do meu país. O tribunal considerou que a manutenção da prisão preventiva foi por prazo excessivo e que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana. A Campus Party é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Nos próximos 5 dias vão ser disponibilizadas mais de 300 horas de conteúdo por aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em sessão plenária, agora pela manhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram pedido de liminar da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi durante o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade envolvendo a FUNPRESP, a Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal. A Associação dos Magistrados Brasileiros, autora da ação, é contrária a dispositivos de emenda constitucional e lei que definiram o prazo para a migração de servidores para a Previdência Complementar, que termina no dia 28 de julho. Hoje o julgamento foi retomado com o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que pediu a concessão de liminar para suspender os efeitos da emenda constitucional e da lei que tratam do FUNPRESP. Embora a instituição de um limite temporal máximo para a realização da escolha do regime previdenciário auxilie no planejamento e no conhecimento das condições atuariais dos fundos, a situação concreta destoa do princípio da segurança jurídica, uma vez que o exercício do direito de opção, limitado a 28 de julho de 2018, está afetado pela existência da ação direta de inconstitucionalidade contra o próprio regime de previdência complementar. Na sequência, o relator, ministro Marco Aurélio, iniciou a leitura do voto quanto ao pedido de liminar, por entender que não há incompatibilidade das normas em relação à Constituição Federal. Ele negou o pedido. O que define termo final para o requerimento de ingresso no regime de previdência complementar em debate representaria indevida manipulação de opção político-normativa do Parlamento. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin também entenderam não ser necessária a concessão de liminar. Eles seguiram o voto do relator. Entendo aqui que não estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar, nem o fumus boniuris, a plausibilidade do direito, seja pela inconstitucionalidade formal, seja pela inconstitucionalidade material, mas principalmente, como destacado pelo ministro relator, não vejo aqui a presença do perigo in mora. O perigo da demora, neste caso, me parece razoavelmente presente, ou seja, há uma certa legitimidade em buscar um pronunciamento. Contudo, o segundo pilar, e assim é que acompanha o eminente ministro relator, não me parece presente. Opinião contrária teve o ministro Luiz Fux. Ele abriu divergência em relação ao voto do relator por entender que, para magistrados, quem deve definir o regime de previdência é o Poder Judiciário. O Poder Executivo dispondo sobre a aposentadoria de magistrado, quando o artigo 93 assenta que cabe ao Poder Judiciário e a forma dessa modificação se dará por lei complementar. Eu tenho dúvidas sobre se poderia o Poder Executivo, por sua iniciativa, eliminar a garantia da magistratura estabelecida pelo Poder Originário Constituinte. Ele foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Os requerentes têm argumentos sólidos no sentido de que demonstraram o fumus boniuris de seu pleito, porquanto o artigo 93(6) da Constituição Federal remete à lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a disciplina da previdência dos magistrados e, de outro lado, entendo também que está presente o perigo in mora. Por maioria de votos, o plenário do STF decidiu não conceder a liminar pedida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O mérito do processo ainda vai ser julgado pelos 11 ministros. O repórter Gabriel Seafrei está ao vivo na entrada do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar com ele a respeito desta sessão plenária da manhã de hoje. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Os ministros também iniciaram o julgamento de uma ação civil originária que trata da demarcação, ou melhor, da definição de uma linha territorial marítima entre Santa Catarina e o Paraná. Foi o próprio estado de Santa Catarina que enviou esse processo aqui ao Supremo Tribunal Federal. Bom, a consequência de toda essa remarcação que Santa Catarina quer é a distribuição dos royalties de petróleo, já que hoje é o Paraná que recebe, segundo o estado de Santa Catarina, o valor que deveria ser pago, então, a esse estado. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 1991 e com um pedido de medida cautelar já negado pelo ministro aposentado Carlos Veloso. Na sessão desta quarta-feira de manhã, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, fez a leitura do relatório e, na sequência, foram 4 sustentações orais. Depois disso, o relator negou as preliminares e a previsão é de que o julgamento seja retomado na próxima sessão. Cadu. Obrigado, Rafael. Gabriel, para comentar a sessão plenária de hoje, recebemos a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Olá, Gisele, novamente aqui, estivemos agora há pouco no plenário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gisele. Olha, nós vimos agora no link do Gabriel a questão da limitação marítima, né? Mas o grande julgamento hoje foi a questão da FUNPRESP, que é a Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público. Como é que foi essa decisão e qual o impacto que traz esse julgamento agora? Bom, o impacto que nós temos, Rafaela, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, e havia inclusive uma expectativa grande para que essa decisão fosse efetivamente concluída na manhã dessa quarta-feira, foi no sentido de que está mantido prazo para que os servidores públicos federais possam fazer a opção pela Previdência Complementar. E esse prazo vai até o dia 28 de julho deste ano. Então, o que nós temos de novo em relação à FUNPRESP é que aqueles servidores que ingressaram no serviço público após a vigência da lei que criou a FUNPRESP, eles, na verdade, deverão se submeter ao regime de previdência complementar previsto na legislação e isso acaba porque a aposentadoria deles fica limitada ao teto do regime geral de previdência social e, caso queiram fazer a complementação, eles deverão então pagar pelo regime complementar. Em relação aos servidores que já eram detentores de cargos efetivos, existe essa opção, essa facultatividade em migrar para o regime de previdência complementar. Então, havia um prazo estabelecido, esse prazo foi prorrogado. Então, o último prazo que está previsto para que os servidores públicos possam fazer essa alteração é a data do dia 28 de julho de 2018. Então, o Supremo manteve, acabou que, por maioria, seguiram o voto do relator, ministro Marco Aurélio, no sentido de indeferir a liminar, porque o ministro Marco Aurélio entendeu que se o judiciário estabelecesse uma outra data, acabaria interferindo no planejamento do poder legislativo e aí o próprio poder judiciário estaria, na verdade, legislando e isso não seria possível. Gisele, como vimos também agora há pouco, ficou bem claro no vivo do repórter Gabriel Ciafrei que a questão do limite marítimo entre o estado do Paraná e Santa Catarina, e que acaba envolvendo até mesmo o estado de São Paulo, tem uma relação direta com a questão dos royalties do petróleo. Isso ficou bastante claro. O ministro Roberto Barroso, que é o relator, ele adotou uma estratégia para agilizar os trabalhos no sentido de que foram rejeitadas diversas preliminares em tendo sucesso, e ele obteve nesse sentido de ser voto vencedor. A questão de mérito ela passaria para a sessão plenária desta quinta-feira. Poderemos ter uma resolução, portanto, nessa quinta-feira, de acordo com o resultado da votação. É bem provável, Cadu, e é bem aguardada, inclusive, a solução dessa ação civil pública, até porque essa ação ela tramita desde 1991. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, ao manifestar, né, o seu voto não, mas ao falar, ele fez o relatório da ação civil originária, ele acabou dizendo das tentativas, que foram feitas diversas tentativas de negociação entre os estados e que não foi possível chegar a nenhum acordo por meio da conciliação. Então, aguarda-se, esse julgamento ele é aguardado realmente porque ele acaba interferindo exatamente nesse ponto fundamental que você mencionou, que é a questão da distribuição dos royalties. Atualmente é o estado do Paraná que vem recebendo os royalties, ou seja, uma indenização pelo uso do petróleo na região, da forma como foi demarcada pelo IBGE. Então,
Então, havendo alteração, o que o Estado de Santa Catarina diz é que houve erro nessa demarcação, houve equívoco e que quem deveria, na verdade, estar recebendo esses royalties deveria ser o Estado de Santa Catarina. Essa é a alegação do Estado. Inclusive, já houve perícia nesse caso também. Vamos ver como é que os ministros vão tratar dessa temática. Como você esclareceu, todas as questões preliminares, ou seja, questões processuais que, porventura, poderiam afastar a análise do mérito, já foram invalidadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele rejeitou todas as preliminares. Então, o processo realmente segue para julgamento amanhã, à tarde, no período da tarde, na sessão que começa às 14 horas, e será definitivamente julgado no mérito. Ele diz que tem uma solução simples. Vamos ver na apresentação do voto no mérito do ministro Roberto Barroso. Vamos aguardar, né, Cadu? Isso mesmo. Obrigada, Gisele, pelas informações. Obrigado, Gisele. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu não reduzir a pena imposta a um estrangeiro condenado por tráfico de drogas. Os ministros também negaram o pedido de anulação de julgamento apresentado pela defesa de um homem que assassinou a companheira. Rubens de Moraes Cabral foi condenado a 14 anos de prisão por matar a ex-companheira com golpes de faca. De acordo com a denúncia, a mulher descobriu que ele era criminoso e se separou. Rubens tentou reatar a relação, mas ela não quis e foi assassinada. O relator, ministro Marco Aurélio, votou contra o pedido de anulação do julgamento. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança pelo fato de a vítima não ter aceito retomar a relação que mantinha com o réu, depois de descobrir que ele estava envolvido com crimes e fora preso. Os outros ministros seguiram o relator. Eu nunca consegui entender essa reação do ser humano quando rejeitado. Nunca consegui entender. Acho que o sentimento amoroso é a eleição. E isso é tudo que explica o fato de que, quando termina a admiração, não é essa a solução para o término das relações. A primeira turma também negou o habeas corpus de 3 condenados por compra de votos no estado de São Paulo. José Roberto Machado, Neuza Tim e Márcia Canavese foram condenados a 4 anos e 2 meses de reclusão. A defesa dos réus pedia a redução da pena. Por unanimidade, os ministros rejeitaram o pedido. O magistrado enumerou cada um dos pontos, inclusive a participação da Neuza, da paciente Neuza, que é a irmã do réu José Roberto, ela por ser ligada ao registro de pessoas, ou seja, foi montado todo um esquema criminoso para obtenção de favores políticos. Os ministros também negaram o pedido para diminuir a pena de um estrangeiro condenado a 8 anos e 2 meses de prisão por tráfico de drogas. Júdio Nieaka foi preso no aeroporto internacional de Guarulhos com quase 12 quilos de cocaína quando embarcava para a África do Sul. E os ministros da segunda turma do STF rejeitaram a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado Tiago Peixoto, do PSD de Goiás. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o deputado federal Tiago Peixoto usou documento falso na prestação de contas da campanha eleitoral de 2014, um recibo de doação de R$30 mil em horas de voo. O documento foi assinado por uma pessoa que não era mais dona da aeronave e negou prestar serviços para Peixoto. A exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, encontra-se suficientemente exposta na denúncia, estando a materialidade delitiva comprovada pelo documento particular de justificativa de doação. O relator do inquérito, o ministro Gilmar Mendes, disse que não houve conduta criminosa do parlamentar e apenas um erro na prestação de contas. Também votaram a favor do deputado os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. A declaração diversa da verdade constante da prestação de contas e do recibo não altera fato juridicamente relevante. O uso de recibo, ainda que com a falsidade quanto ao doador, espelha aquilo que era relevante à prestação de contas, a doação em si. O único a divergir foi o ministro Edson Fachin. Este delito, que a rigor é um delito que configura um crime formal e a rigor de perigo abstrato, poderia, pelos elementos indiciários, ter se configurado com uma falsidade material. Portanto, diante desses elementos, eu, nessa parte, peço vênia, eminente ministro relator,
até indo em direção ao pedido subsidiário em parte que está na defesa, eu estou acolhendo a denúncia, mas para remetê-la à Justiça Eleitoral. Em outro caso, um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento da denúncia contra o senador Ciro Nogueira. O atual presidente do Partido Progressista foi denunciado por supostamente pedir R$2 milhões ao UTC para favorecer a construtora no governo. O ministro Edson Fachin, relator, votou para tornar Nogueira réu no caso. O ministro Dias Toffoli votou para arquivar a denúncia contra o senador e outros 4 acusados no inquérito: Fernando Mesquita, ex-assessor do senador, os advogados Fernando Hilques e Sidney Sá e Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC. Em relação aos advogados, a turma já decidiu não receber a denúncia. A Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou hoje, no Diário Oficial da União, portaria que autoriza reajuste de até 10% para planos de saúde médico-hospitalares individuais e familiares. A medida é retroativa ao dia 1º de maio e vale até 30 de abril do ano que vem. O percentual é válido para planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 e atinge mais de 8 milhões de pessoas. Uma liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo chegou a limitar o reajuste a pouco mais de 5%, mas a decisão foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, STJ confirma a indenização a filhos de um homem preso por 3 anos e absolvido por falta de provas. O tribunal considerou que a manutenção da prisão preventiva foi por prazo excessivo e que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Superior Tribunal de Justiça confirma a indenização a filhos de um homem preso por 3 anos e absolvido por falta de provas. Os ministros da primeira turma confirmaram decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que fixou indenização de 100 salários mínimos para cada um dos 2 filhos do homem preso preventivamente e absolvido depois de 3 anos por falta de provas. O tribunal considerou que a manutenção da prisão preventiva foi por prazo excessivo e que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana. O Estado entrou com recurso pedindo redução do valor e alegou não haver ato ilícito pelo qual pudesse ser acusado. Para os ministros do STJ, o valor fixado pelo Tribunal Amazonense não é exorbitante, porque o homem sofreu abuso, violência sexual e foi contaminado pelo vírus HIV dentro da penitenciária. O relator, ministro Benedito Gonçalves, explicou que só é possível a revisão de indenização em casos excepcionais de pedido de valor irrisório ou abusivo e que a pretensão do Estado do Amazonas demandaria o reexame de provas do processo, o que é vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ. A decisão da segunda instância foi mantida e confirmado o pagamento. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, proibiu em liminar que o governo privatize empresas estatais sem prévia autorização do Congresso. A decisão atendeu a pedidos de federações de trabalhadores que questionavam a constitucionalidade de trechos de lei que dão autonomia para que os governos gerenciem empresas públicas. O ministro considerou que, para cada estatal, deve haver uma lei específica. Com isso, para vender mais de 50% das ações, a iniciativa privada será necessário a aprovação do Poder Legislativo. Tribunal Superior Eleitoral elege novo corregedor-geral da Justiça Eleitoral. O ministro Jorge Mussi foi eleito pelo plenário o novo corregedor-geral da Justiça Eleitoral. O novo corregedor vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que vai encerrar o biênio no TSE em agosto. As minhas palavras são tão somente de agradecimento pela confiança em mim depositada e a certeza que vou fazer de tudo para não decepcioná-los e poder prestar um bom serviço à Justiça Eleitoral do meu país. Muito obrigado. Ainda na sessão administrativa, o plenário aprovou alterações no Estatuto Partidário do Partido Republicano Progressista, o PRP.
mas os ministros determinaram a retirada de duas partes do estatuto, uma que previa a expulsão de filiado da legenda por conduta incompatível com as diretrizes da agremiação e outra que tratava dos repasses do fundo partidário da direção nacional do PRP para os diretórios regionais do partido. A hipótese assim definida é vaga, ambígua e solta e pode dar aso a diversas interpretações, as quais, ao alvedrio daquele responsável em julgá-la, culminariam, eventualmente, em abuso de poder. Então, eu estou entendendo que a adoção da expressão conduta incompatível com a partidária, ela não pode ser acolhida porque veicula uma situação absolutamente incerta. Ao julgar dois processos de possível propaganda eleitoral antecipada, os ministros mantiveram a jurisprudência anterior do TSE. De acordo com as decisões, fica mantido o entendimento de que só há irregularidade se o pré-candidato fizer pedido explícito de votos. Eu ratifico o voto anteriormente proferido, acompanhando o relator no sentido de negar provimento ao agravo regimental por reconhecer inexistente pedido explícito de voto. O plenário negou recurso do Ministério Público contra Valdez Góes, governador do Amapá, contra o vice-governador João Bosco Papaléu Paz, além de um senador e uma deputada estadual do Amapá e um vereador de Macapá, capital do estado. O Ministério Público acusava todos de compra de votos por considerar que houve promessa de pagamento de dinheiro para eleitores que votassem no 5 durante a campanha de 2014. O ministro Marco Aurélio tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral como ministro substituto. Ele ocupa uma das vagas destinadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia foi realizada no gabinete da presidência, conduzida pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. O ministro Marco Aurélio é um homem inteligente, um homem independente, um cultor da ciência jurídica, tem um trabalho muito extenso em prol da justiça eleitoral. Foi Sua Excelência que protagonizou ainda na década de 90 o início das eleições informatizadas e do recadastramento biométrico. Autoridades do Judiciário prestigiaram a solenidade. É a quarta vez que o ministro Marco Aurélio volta ao TSE. Posso dizer aos senhores que chego ao tribunal com o mesmo encantamento, o mesmo entusiasmo notado quando da primeira posse como ministro substituto desta casa. Chego, repito, sedento na busca da almejada justiça. E partirei não só da minha formação técnica nessa busca, mas também da minha formação humanística. Marco Aurélio Melo nasceu no Rio de Janeiro em 1946, onde concluiu o curso de Direito pela UFRJ e começou a atuar na Justiça Trabalhista. Integrou o Ministério Público e, em 1981, chegou a ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Em 1990, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal e, no ano seguinte, eleito pela primeira vez para o cargo de ministro substituto do TSE. No último dia 6 de junho, o plenário do Supremo o escolheu novamente para a vaga de ministro substituto do TSE para o biênio 2018-2020. A posição estava em aberto desde fevereiro, quando o ministro Luiz Roberto Barroso foi efetivado na corte. Na mesma sessão, o ministro Edson Fachin foi reconduzido para mais 2 anos como ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é formado por, no mínimo, 7 ministros. 3 são do Supremo Tribunal Federal, sendo um presidente da Corte Eleitoral. 2 ministros vêm do Superior Tribunal de Justiça e um deles ocupa o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. A Corte ainda tem 2 advogados nomeados pelo presidente da República. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, começou hoje em Brasília o Campus Party. A Campus Party é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Nos próximos 5 dias vão ser disponibilizadas mais de 300 horas de conteúdo por aqui. Começou hoje em Brasília a Campus Party, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Pois é, são esperados mais de 4.000 participantes em mais de 300 horas de conteúdo digital. André arrumou a mala e veio direto de Unai.
cidade mineira a 160 quilômetros de Brasília. Essa é a segunda vez dele na Campus Party. Tem muita coisa que o estudante quer aprender por aqui. Na Campus Party tem várias coisas que nos atraem, assim. Eu gosto, assim, das palestras, do convívio entre as pessoas, porque exatamente como aqui tem muita gente parecida, muita gente com os mesmos gostos, então meio que como se fosse um quebra-cabeça, um encaixasse no outro, sabe? Este ano, as iniciativas tecnológicas vão ser voltadas para a educação. A mente jovem que pode transformar a realidade do país. A gente, em parceria com a Turma da Mônica e com o MIT, a gente vai estar dando alguns workshops e palestras focados nessas disciplinas do futuro da educação. A gente vai estar ensinando como programar através de Scratch, cartoons animados com os personagens, os caracteres da Turma da Mônica. Dentro da Arena, a gente tem um hackathon, o Data for Good, em parceria com o Ricardo Capra, que é um dos maiores cientistas de dados do mundo. 4.000 pessoas vão ter acesso à área paga do evento e outras 70.000 já confirmaram presença nas atividades abertas ao público. A Campus Party é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Nos próximos 5 dias vão ser disponibilizadas mais de 300 horas de conteúdo por aqui. O universo digital vivido 24 horas. Esta é a primeira experiência do Ayrton na Campus Party. Apaixonado por games, quer aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Eu sempre fui muito ligado a games também, né? E todas as novas tecnologias que aparecem, que é muito acessível pra gente e ajuda nas atividades do dia a dia, que tudo que a gente tem hoje é tecnologia que nos ajuda. Aí sempre é bom aprender um pouco mais dessas coisas e ver o que espera pra gente no futuro, né? E para quem acha que tanto conteúdo assim pode ser estressante, também tem espaço zen para acalmar a mente e estimular o aprendizado. Que é um momento offline, então as pessoas se desligam um pouco do celular, dos computadores e vêm renovar as energias. O nosso stand visa levar uma melhor qualidade de vida para os campuseiros e para todo mundo que vem visitar a feira, né? A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Obrigada pela audiência, boa tarde para você, até amanhã. E um bom jogo.